Errar é humano, perdoar, divino. Esta frase clássica foi dita pelo poeta londrino Alexander Pope e até hoje é usada por muita gente para justificar os próprios erros. Às vezes, uma falha não gera resultado algum, ou nada tão sério, mas há falhas que, mesmo parecendo bobas, resultam em uma série de consequências graves. Na história da humanidade, o que não faltam são pequenos erros que resultaram em grandes consequências, como esta seleção que veremos agora. A começar pelo fogo no Cerrado. Outubro de 2003, San Diego, sul da Califórnia. Alguns moradores da região de Cedar foram surpreendidos por um incêndio que tomou proporções dantescas. Uma após a outra, as casas foram consumidas pelo fogo, que se espalhava ainda mais rapidamente por causa dos ventos quentes vindos do deserto. Assim, do sul da Califórnia, o fogo chegou até o México, gerando novos focos até na cidade de Ensenada. No final, as contas eram muitas e caras. Segundo a BBC, foram 17 vítimas fatais, 2.500 casas e mais de 1.100 prédios comerciais destruídos ou comprometidos, 800 mil acres atingidos e 100 bilhões de dólares em prejuízos. Na época, o então presidente George Bush decretou o sul da Califórnia como área de desastre, classificou o incêndio como devastador e ofereceu toda a ajuda que o governo federal pudesse dar. Agora, o que mais surpreendeu as autoridades e também os cidadãos americanos foi a causa de toda essa tragédia. Americanos possuem, entre seus hábitos, o velho costume de caçar animais selvagens. No país, existem temporadas para quase tudo, inclusive para a caça. E numa destas, um caçador, que não teve sua identidade revelada, se viu perdido em uma região perto da fronteira com o México e disparou um sinalizador para indicar sua localização e tentar ser resgatado. O que ele não previu era que esse pedido de socorro iria causar. Apesar dele ter sido apenas um dos 10 focos de incêndio, foi acusado por ato criminoso e preso. Seu erro? Ter sido inconsequente em utilizar um sinalizador em meio à mata seca e altamente inflamável. Festas de revelação de gêneros de bebês tem sido uma constante entre casais do mundo inteiro, não é? Para revelar se a criança será menino ou menina, são usadas diferentes formas, como bolos ou cupcakes, com recheios nas cores azul ou rosa, balões de confetes coloridos nesses mesmos tons, caixa com balões de hélio, que é aberta pelos pais para soltar os balões na cor de azul ou rosa, aparecer com a roupa na cor correspondente ao gênero, mas também são usados fogos de artifício com fumaça colorida, ou lançador de confetes, que produzem uma explosão colorida no ar. Apesar de parecerem inofensivos, alguns dispositivos, especialmente os caseiros, oferecem alguns perigos, como queimaduras, asfixia e até mesmo poluição e danos ambientais causados por incêndio. E foi o que aconteceu, quando um casal de californianos usou um dispositivo pirotécnico durante a festa de revelação de gênero de sua criança. Como o clima na região estava muito quente e seco, não foi difícil para as labaredas invadirem uma grande área. De acordo com o jornal The Guardian, durante os 23 dias de ocorrência, o incêndio queimou cerca de 9.300 hectares, destruiu 5 casas e 15 outros edifícios e custou a vida de um bombeiro. O casal, Refúgio Manuel Jiménez Jr. e Ângela René Jiménez, foram indiciados por 30 crimes, incluindo homicídio involuntário,
3 acusações de causar um incêndio de forma imprudente, com grandes lesões corporais, 4 acusações de causar um incêndio de forma imprudente em estruturas habitadas e 22 acusações de contravenção por causar incêndio imprudentemente em propriedade de outra pessoa. Nas modernas festas de revelação de gênero, espera-se que os pais usem uma artimanha qualquer para compartilhar criativamente se o bebê será menino ou menina. E isso é uma tendência recente popularizada nas mídias sociais. Contudo, o acidente com o casal Jimenez não é o primeiro e nem o único que aconteceu. Olha só, em fevereiro de 2021, um americano morreu no estado de Nova York, depois que um dispositivo que ele estava construindo para a festa de revelação de gênero de seu filho explodiu, de acordo com a polícia. Segundo a matéria vinculada pela BBC, Christopher Peckney, de 28 anos, construía seu próprio dispositivo para a revelação do sexo do seu filho, no melhor estilo faça você mesmo, e ajudado pelo seu irmão Michael, de 27, quando algo aconteceu e provocou a explosão. Segundo Michael, que saiu do episódio com alguns ferimentos, ele não sabe explicar o que pode ter causado o acidente, uma vez que nada fizeram que provocasse faísca ou desse início ao que provocou a explosão. O fato é que um provável erro de Christopher deve ter causado a explosão. Mas o quê? O que o jovem pai fez que custou sua própria vida, ferimentos em seu irmão e ainda deixou uma viúva com uma criança para cuidar? Que será? Na madrugada do dia 2 de setembro de 1666, um auxiliar do padeiro real, Thomas Farrinor, acordou com um forte cheiro de fumaça e um calor muito forte. Minutos depois, ele, outros funcionários, seu patrão e a família fugiram pelo teto da panificadora, que funcionava na residência de Farrinor, exceto uma criada que teria ficado imobilizada diante das labaredas. As chamas logo se alastraram sobre as moradias vizinhas. No dia seguinte, dia 3, a mobilização da população aumentou tanto quanto o fogo. O incêndio estava no auge e à tarde a fumaça já podia ser avistada de Oxford. Milícias de cidades próximas foram chamadas em auxílio e londrinos começaram a correr para os espaços abertos de Moorfields e Finsbury Hill. Para deter o avanço do fogo, a ordem para demolição de casas, que era a técnica usada na época, foi finalmente autorizada, uma vez que o incêndio teria sido menosprezado no início. Então, dezenas de casas começaram a ser destruídas. A ideia era que, sem casas e afins em seu caminho, espaços vazios seriam criados onde o fogo não teria o que consumir e, consequentemente, não conseguiria mais se propagar. Algumas tentativas para deter o avanço das labaredas falharam, porque os ventos fortes pareciam fazer com que as labaredas saltassem os espaços sem material inflamável e chegassem a mais casas. O grande incêndio teria sido finalmente contido no antigo Templo dos Cavaleiros Templários, após 3 dias de destruição indiscriminada. O que causou tudo isso? Na noite de 1º de setembro, o padeiro do rei, Charles II, não teria fechado o forno de sua padaria, o que causou a centelha que originou um dos maiores desastres da história europeia, que ficou conhecido como o Grande Incêndio de Londres, devido ao grande número de mortos, ser de classe mais pobre e sem registros de identidade. Não foi possível calcular a quantidade de vítimas. Era uma vez, olha só, uma antiga árvore que vivia passivamente na linha das árvores do Pico Wheeler, no leste de Nevada, nos Estados Unidos. Ela estava lá, quietinha no seu canto.
quando no horizonte apareceu um jovem estudante de geografia da Universidade da Carolina do Norte, munido de machadinha e outros apetrechos. Ele se chamava Donald Curry e pesquisava as árvores Bristlecone para determinar os eventos climáticos ocorridos durante a pequena idade do gelo. O ano era 1964 e o estudante queria coletar amostras de anéis de crescimento das árvores mais antigas do mundo. Uma árvore em especial chamou sua atenção. Tchan, 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 tchan. Uma Bristlecone, que crescia perto da linha das árvores. Ele a batizou de Prometheus, em referência ao personagem mitológico que roubou o fogo dos deuses e o deu aos homens. Ele tentou extrair o núcleo da árvore usando um instrumento chamado broca incrementadora, mas o instrumento ficou preso na madeira. Então, ele pediu ajuda para um guarda florestal que não sabia da importância da árvore e concordou em cortá-la para remover o instrumento. Donald ficou com um pedaço do tronco e começou a contar os anéis. Foi então que ele percebeu o que tinha feito. Ele tinha matado a árvore mais velha já registrada. A árvore tinha pelo menos 4.862 anos de idade e possivelmente mais de 5.000. Donald ficou chocado e arrependido com sua descoberta. Ele não tinha intenção de matar a árvore e não sabia da sua idade recorde antes de cortá-la. Ele publicou seus resultados em uma revista científica, mas recebeu muitas críticas e hostilidade por sua atitude. Ele se defendeu dizendo que agiu com autorização das autoridades competentes e que, na época, não havia nenhuma lei ou norma que protegesse as árvores Bristlecone. A história de Donald e Prometheus se tornou um símbolo do conflito entre a ciência e a natureza, entre a curiosidade humana e as consequências não intencionais. A árvore foi cortada, mas não esquecida. Seus restos foram preservados em museus e laboratórios, onde continuam sendo estudados até hoje. Sua morte também serviu para aumentar a conscientização sobre a importância e a fragilidade das árvores Bristlecone, que são consideradas testemunhas vivas da história da Terra. Você teria coragem de cortar uma árvore tão antiga? A barragem de Banqiao foi uma barragem construída no rio Hu, um afluente do rio Huai, perto da cidade de Zhumadian, na província de Henan, na China. Ela fazia parte de um sistema de 62 barragens projetadas para controlar as inundações e gerar energia elétrica. A barragem foi inaugurada em 1952, com uma capacidade de armazenamento de 492 milhões de metros cúbicos de água. Em agosto de 1975, um forte tufão chamado Nina atingiu a região, trazendo chuvas torrenciais que superaram as expectativas dos engenheiros. Em apenas 3 dias, a barragem recebeu o equivalente a um ano inteiro de precipitação. A pressão sobre a estrutura aumentou e os vertedouros não foram suficientes para aliviar o excesso de água. Além disso, as comunicações entre as barragens foram interrompidas, dificultando a coordenação das operações. Na noite de 8 de agosto, a barragem não resistiu e se rompeu, liberando uma onda gigantesca que atingiu até 50 metros de altura e 700 metros de largura. A onda arrasou tudo em seu caminho, incluindo outras barragens menores, vilarejos, cidades e plantações. Estima-se que cerca de 26.000 pessoas morreram imediatamente por causa do rompimento da barragem, e outras 145.000 morreram posteriormente por causa das doenças e da fome provocadas
pela inundação. O número total de mortos pode chegar a 230 mil, sendo considerado um dos maiores desastres naturais já registrados na história. Ainda durante a fase de construção da barragem, o hidrólogo Shen Xing advertiu que a obra apresentava falhas de segurança em seu projeto. Falhas essas que poderiam acarretar um desastre. Porém, ninguém o ouviu. O furacão Katrina foi um dos mais devastadores desastres naturais da história dos Estados Unidos. Em 29 de agosto de 2005, ele atingiu a costa do Golfo do México, com ventos de mais de 200 quilômetros, e causou enormes estragos em vários estados, especialmente na Louisiana, onde fica a cidade de Nova Orleans. A cidade, que tem grande parte do seu território abaixo do nível do mar, ficou 85% inundada, depois que o sistema de diques que a protegia se rompeu com a força da água. Mais de 1,8 mil pessoas morreram e milhares ficaram desabrigadas. O motivo do desastre foi justamente o sistema de diques e canais antiquados, construídos de forma desarticulada, inconsistente em qualidade, materiais e dados de projeto desatualizados. Sem contar que, de acordo com a opinião de especialistas, os engenheiros responsáveis não consideraram a má qualidade do solo debaixo da cidade. O furacão Katrina teve um impacto econômico enorme em Nova Orleans e na região do Golfo do México. Segundo algumas estimativas, o furacão causou prejuízos de mais de 150 bilhões de dólares, sendo que apenas 80 bilhões foram cobertos pelo seguro. Muitos empregos, negócios, colheitas e infraestruturas foram perdidos ou danificados. O turismo, uma das principais fontes de renda da cidade, também foi afetado pela destruição e pelo medo de novos desastres. Quando criança, costumávamos brincar, inventando nomes de filmes com temas até então inimagináveis. E um deles era justamente Fogo em Alto Mar. Quer dizer, naquela época era impossível imaginarmos que poderia acontecer algo no meio do oceano que resultasse em um incêndio, dada a quantidade de água que ele contém. Contudo, um dos acidentes mais sérios já ocorridos mostrou que isso é possível. A plataforma Deepwater Horizon foi uma das maiores plataformas de perfuração de petróleo do mundo, operada pela empresa britânica BP. Em 20 de abril de 2010, a plataforma explodiu e afundou no Golfo do México, causando um dos maiores desastres ambientais da história. O vazamento de petróleo resultante durou 87 dias e liberou cerca de 4,9 milhões de barris de petróleo no oceano, afetando a vida marinha, as praias, os pescadores e o turismo na região. O acidente também provocou a morte de 11 trabalhadores e ferimentos em outros 17. As causas do acidente foram investigadas por diversas comissões e órgãos reguladores, que apontaram falhas na segurança, na supervisão e na responsabilidade das empresas envolvidas. A BP foi considerada a principal culpada pelo desastre e teve que pagar multas bilionárias, indenizações e custos de limpeza. Além disso, a empresa teve sua reputação manchada e enfrentou protestos e boicotes de consumidores e ambientalistas. O desastre da Deepwater Horizon expôs os riscos e os impactos da exploração de petróleo em águas profundas, que é uma atividade cada vez mais comum no mundo. O caso também levantou questões sobre a ética ambiental das empresas petrolíferas e a necessidade de uma maior fiscalização e regulação do setor. Por fim, o acidente resultou a urgência de se buscar fontes alternativas e renováveis de energia que sejam mais limpas e sustentáveis para o planeta.
Agora nos diga nos comentários qual desses erros foi o mais grave para você. E obrigado por assistir e até a próxima. Tchau!